Para quem chegou aos 39 anos e vai querer pegar de alguém esta barca do que pensar sobre a vida, esse conteúdo existencialista e tentar entender a existência, obviamente a nossa vinda para este planeta, e tentar compreender os porquês de algumas coisas, né? Então vamos lá. Eu talvez até aponte que esse vídeo tenha uma parte 2. O que eu vi com os meus 39 anos de existência nesse planetinha? Bem, primeiramente, algumas decepções. Lógico, vou começar pela parte ruim. E aí, os bons seguidores aqui, pessoas que inscritas ou que vão assistir pela primeira vez o canal, aguardem até o final para a parte otimista. Se não, eu vou ficar, obviamente, vou ter a evidência de quem só quer a parte negativa, olhando o gráfico e vendo quem caiu fora. Mas vamos a essas informações. Decepções. O que eu vi? Desonestidade. Vi bastante. Vi que o mundo nem sempre ele é justo. Porém, aí entra uma questão minha de crença, que não tem nada a ver com religião e nada com dogma, mas uma questão minha existencial de perceber e pensar que é possível que a gente venha a esse planeta mais de uma vez. E aí tem a questão de dharma e karma. E aí às vezes tu vem e paga esse karma devido coisas erradas na outra. Mas eu acho que a gente vai se livrar disso. Nós, humanidade aqui. Só que é papo para outro vídeo. Então, quem não é espiritualizado a esse nível também já acabou de cair fora. Já olhou, esse cara aí tá falando bobagem. Falando doideira. Mas também, o que nós vemos? Né? Dentre essas coisas trevosas, ruins, a gente vê injustiça, como eu citei, a gente vê coisas equivocadas, erradas, mas geralmente não é assim até o fim da vida. Em algum momento isso começa a mudar. Então, às vezes tu é injustiçado em um período, mas ali na frente, ou às vezes depois de um ano ou dois, que quando a gente está vivenciando o quase luto da injustiça, tu não consegue perceber que às vezes aquilo é um preparo, é um molde ou um momento de moldura, de forja, de aprimorar para que lá na frente tu, com as tuas ferramentas e habilidades, né, a tua ferramenta mais afiada, tu vai conseguir vencer obstáculos com facilidade. E então, aí eu tenho que falar a respeito do preparo de trajetória. O que nós vamos ver, né? Dentre as informações que eu já passei, também teremos a falsidade entre pessoas, no convívio, onde a gente vê isso com facilidade, ambientes de trabalho. Então, para quem é peão de fábrica ou está na linha de produção, se bem que isso aqui é um trecho do vídeo que vai envelhecer mal. Daqui a 10 anos, eu acho que nem todo mundo vai olhar assim, então, isso nem tem mais linha de produção, não tem mais fábrica. A IA e os robôs tomaram conta de tudo, então preparem-se. Esse vídeo, alguns trechos dele vão envelhecer como leite e outros como vinho. Faz parte de tudo hoje. Também vemos, dentre não só ambientes corporativos, vemos a falsidade entre as amizades, quando o interesse pela pessoa não é por afinidade, por ter conexão. O interesse pela pessoa é só pelo que ela consegue te propiciar, te proporcionar. Então a gente vai ver isso também. Quando às vezes até no tom de voz tu percebe falsidade. E o abraçar causas que não são verdadeiramente tuas, em detrimento de, por um benefício onde tu está, tu defende aquilo que na verdade é a antítese do que tu pensa em casa. Então tu vai ver muito disso. Até para preparar quem é jovem, é legal. Esse canal aqui ele é muito bom para quem é geração Z ou mais novo, né? Ou seja, geração agora acho que é alfa, né? Então vamos lá. Quem é nascido aí pós 2010, é muito legal, cara, que vocês assistam esse vídeo. Quem tem aproximadamente 15 anos ou mais agora. Ou menos, aí coloca uns 30% para cima ou para baixo. Porque talvez, se vocês prestarem atenção nesse conteúdo, vocês vão aprender muita coisa. Né? E quem tem a minha idade ou mais, muitos vão se identificar, sorrir e pensar, o cara tá falando a verdade. Porque esse canal, o início dele, o pontapé dele, foi trabalhar essa coisa existencialista, né? Só que daí um vídeo meu rompeu a bolha porque eu resolvi falar de um outro assunto nada a ver. Mas voltando ao foco. O que mais que eu vi da vida com 39 anos? Muita gente que dogmática e religiosa, o que eu não sou contra, eu já falei aqui muitas vezes sobre religião, onde eu não comungo de ter essa coisa quadrada, dogmática de não, se eu sair dessa linha aqui para tal lugar, vai cair um raio na minha cabeça e eu vou pro inferno. Essa coisa assim dogmática da religião não cola comigo, não conversa. E para mim também muito do que se fala é balela.
É um jeito de te deixar dentro da caixinha, sabe? De colocar um presídio, uma cela invisível à tua volta. Então eu não comungo muito disso aí. Mesmo indo nos lugares e respeitando lá a liturgia deles, porque daí eu entendo, se eu desrespeitar é ofensa, né? Eu olho para as coisas, ouço algumas, que bobagem. Que coisa mais... sei lá, no pleno século XXI, algumas coisas que os caras falam é completamente estapafúrdia. Mas aí é legal também tu ver o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, o que nós vamos ver de máscaras caindo dentro da religião, de falsos profetas. Aí outra, se porventura... Vamos lá, eu vou colocar desse jeito para que vocês não banquem os retardados e digam que eu tô errado. Mas se porventura a humanidade tiver certeza de que existem irmãos cósmicos fora desse planeta, o que essas pessoas vão falar a respeito de muita coisa que se ouviu aí? De que isso não existe, que é balela, enfim. Então, não que eu esteja torcendo, acreditando e dizendo pra vocês, não, eu tenho certeza. Eu sempre penso da seguinte maneira, tá? E é isso que eu deixo claro e tem gente que vai lá e distorce o que eu falo. Com tantos bilhões de planetas fora do nosso sistema solar, sendo que nós estamos num sistema, o nosso sistema solar está num lugar chamado, a galáxia a qual pertencemos é Via Láctea. E existem centenas de milhares de galáxias das quais a gente consegue observar, fora as outras não observáveis, que estão tão longe que o brilho do Sol lá, daquele sistema e daquela galáxia não chega aqui, de tão distante. E também por causa do tamanho do Sol, né? Se for um Sol do tamanho do nosso muito distante, não vai chegar o brilho dele até aqui. Mas se porventura ele é grande o suficiente, a gente consegue observar. Mas aí é grande ao tamanho, a magnitude de ser talvez maior do que o nosso sistema solar inteiro, esse Sol. E pasmem, isso é possível. E aí com todas essas possibilidades de corpos, de orbes, com bolas rochosas, que giram também aos seus 1.600 km por hora, assim como esse planeta, é tão impossível assim de ter vida inteligente em outro lugar, eu não posso cravar que existe, porque eu nunca tive um contato ou uma experiência com alguma dessas inteligências. Mas eu creio que é possível. Eu acho que em algum momento a gente vai acabar descobrindo que, além de possível, que existe. O detalhe é, eu não sei quando e também eu não vou afirmar que exista. Eu apenas não duvido da possibilidade. Então, falei das coisas ruins, falei um pouquinho de loucurinha, quem não caiu fora. Agora vamos falar das coisas boas. Vamos lá, até olhei o cronômetro aqui. Cara, coisas boas, o que nós temos a pontuar? Vocês vão ver também o mundo sendo muito legal, muito justo. Basta tu não ligar a TV. A TV, a mídia, elas propagam informações ruins, sabe por quê? Analise comigo. Se tiver rolando uma coisa muito boa em uma estrada federal, as pessoas vão parar o seu carro ou diminuir a velocidade para olhar? Não. Mesmo que tu tenha lá vou aqui trabalhar mentalmente as coisas que eu deduzo que são as que mais chamam a atenção do ser humano. Vamos lá. Existem pessoas andando na rua sem roupa. É uma coisa que chama atenção, né? E que uma grande parcela da população adoraria ver. Independente do gênero. Se tivesse um casal, por exemplo, andando, que legal. Outros iam tampar os olhos, né, com antulhos e, meu Deus, que horrível isso. Que horrível, misericórdia. Enfim. Outra coisa, sei lá, alguém passando num telão gigantesco, pessoas ganhando donativos. O que o ser humano gosta de ver? O que o ser humano às vezes até para ver? Nós somos mórbidos por natureza. Então se tiver um corpo estendido no chão, com as vísceras de fora, o pessoal vai parar para olhar. Vai ficar ali contemplando, andando devagarinho. Inclusive a ponto de trancar o trânsito e acontecer outro acidente. Então assim, existem coisas boas acontecendo no planeta em tudo que é lugar. Mas o detalhe é essas coisas não chegam à mídia. Porque a mídia, ela vai lá e vende o chorume. Porque o chorume é o que atrai o olhar e a curiosidade das pessoas. Então o pessoal não noticia coisa boa acontecendo. Mas elas não deixam de acontecer porque não é noticiado. Muito pelo contrário, são 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Vocês acham mesmo que a maioria é ruim? Ou é uma minoria barulhenta e chata pra caramba e persistente que faz o ruído em detrimento de, sei lá, 7,9 bilhões de pessoas legais e boas, fazendo um monte de coisa boa. Então, o que eu digo a vocês? O mundo ele é muito mais positivo do que negativo. Tem muito mais luz acontecendo do que sombra. O detalhe é que a sombra é a detentora das mídias. A sombra
é o lado mais barulhento. E a sombra é o que vende, é o que chama o olhar, a atenção do olhar das pessoas. Tanto que, assim, na minha timeline, por exemplo, do Instagram, vou citar aqui, um vídeo que apareceu pra mim foi de uma mulher caindo num PV, que é aquelas tampas redondas que a gente chama de bueiro, mas não é. Aquilo apareceu. E aparece com frequência coisas ruins. É porque eu procuro isso? Não. É simplesmente porque aqui na minha região existem uma empresa de comunicação. Eu acho que caiu um cisco aqui no meu olho, ou um cabelinho aqui, um cílio. Mas vamos lá, sigamos. E existe uma outra empresa que é independente, ela é feita por um rapaz aqui na região. Essas duas empresas, se elas colocam um monte de anúncio bom, positivo, não chega em todo mundo. Mas quando é ruim, chega porque as pessoas curtem e comentam a tragédia. Aí, moral da história, mesmo meu algoritmo não estando focado em notícia ruim, a notícia ruim aparece pra mim. E com mais força e muito mais vezes propagada do que a notícia boa. Motivo. Não só o ser humano tem uma programação biológica para despertar atenção para coisas perigosas ou ruins, como daí uma coisa chamada algoritmo foi trabalhada com base no ser humano. Então, logo, quando vocês querem insistir em acreditar que a vida ela é muito mais nuvem densa, aquela coisa trevosa, eu digo a vocês com convicção e veemência, não. Na verdade, a vida ela é muito mais bacana. Nós temos muito mais motivos para sorrir. E só por eu falar isso aqui, eu já duvido muito do desempenho desse vídeo. Porque o que o pessoal vai querer? Uma capa triste? Um título falando sobre polêmica ou treta ou coisas pejorativas, ruins? E vão clicar e vão querer um vídeo de chorume. Esse vídeo iria repercutir muito mais do que um vídeo legal, onde eu estou tentando passar para vocês uma mensagem de que, cara, o otimismo ele ainda é o melhor jeito de tu lidar com as coisas. O sorrir mesmo tendo problema, e eu tenho hoje uma porrada de problemas. Tanto que eu tô gravando esse vídeo, meu aniversário é no dia 29, que é o dia que vai sair esse vídeo. Eu tô gravando ele no dia 3. Por que eu acho que até lá vai ter um parte 2 que eu vou anexar aqui? Porque com certeza até lá algumas coisas podem mudar e eu venho aqui talvez com um semblante muito melhor. Eu tô cheio de problemas agora. Cheio. Problemas que vocês não têm ideia. Cara, sempre quando eu vou gravar passa um helicóptero. É incrível, parece que eu tô em São Paulo, capital, cara. São Paulo é a região metropolitana. E tudo bem, é a região metropolitana próxima a Porto Alegre aqui, mas eu tô distante um bom bocado, né? E não passava helicóptero assim, mas hoje em dia, enfim. E dá coincidência de sair no vídeo. Mas pra deixar vocês aí a contento do que eu tô falando eu provavelmente até o dia do meu aniversário vou fazer um vídeo 2 com basicamente o mesmo título aqui, basicamente assim, coisas similares, mas eu talvez esteja muito mais otimista. Hoje, com o que está acontecendo comigo financeiramente, cara, era pra eu estar aqui, ó, de joelho do lado da cama chorando. Mas eu tenho muito mais coisas positivas para falar para vocês do que ruins. Como eu já falei em outros vídeos aqui, passei por problemas familiares esse ano com a saúde, né, de uma pessoa da minha família, que, cara, a pessoa quase foi. As notícias foram horríveis. Ali eu caí em si. Eu tive aquele print assim, ó. Pum, como se fosse um carimbo gigantesco na minha cabeça. Cara, tu não tem problema. Aquele cara que tá lá no hospital tem problema, aquela pessoa. Ele sim tá com problema, ele tá lutando pra ficar aqui. Tu não tem problema nenhum. O que tu tem é uma coisa que tu resolve com dinheiro. Ou seja, do nada tu pode virar o jogo de uma maneira muito louca e resolver isso. Logo, tu não tem problema nenhum. Tu tem motivo pra todo dia acordar, sorrir e agradecer. Mas aí eu digo a vocês agora, tem gente aqui no canal que vem olhar aqui as coisas, né? Conteúdos que na capa eu tento instigar um lado depressivo e depois, obviamente, eu trabalho as pessoas para que elas não entrem nisso. Eu tive essas tranqueiras aí, né? Ou quase tive. Isso aconteceu na juventude ali com os meus 17 anos, isso rolou 16, 17. Depois eu tive isso ali com 21, 22 de novo. E eu acho que isso deve ter rolado ali com os meus 25. Tá? Então eu tive 3 oportunidades onde a coisa quase foi. E agora, tempos atrás, um dia eu fui falar com uma senhora, né, uma terapeuta, e ela, com algumas coisas ali que ela analisou do meu perfil, ela, cara, tu tá quase num quadro de depressão. Só que daí, com o que aconteceu com o meu familiar, cara, ali eu vi, pô, tu não tem motivo nenhum, cara, pra não sorrir e não agradecer. Então o que eu vim compartilhar com vocês com os meus 39 anos e com esse tempo aqui de gravação? Cara, se tu tem onde comer e beber, onde dormir, se tu tem uma cama quente no inverno,
e tu tem como refrigerar ou diminuir a temperatura no ambiente que tu dorme no verão, se tu tem água na tua geladeira, e se tu tem pelo menos uma fruta, e se tu tem um saco de arroz, independente de tu não ter mais nada pra comer. Eu já passei por isso. De só ter arroz pra comer. Aos 10 anos. Foi um momento muito louco da minha vida. Foi bem, como a gente fala, bad. Eu chorei porque eu vi minha mãe chorando. Mas eu, com 10 anos, eu nem tinha motivo pra chorar. Sabe por quê? Eu tava estudando. Então eu ia pra escola todo dia, via os meus amigos, voltava pra casa e tinha comida na mesa. Tudo bem, era só arroz, mas eu não tinha por que chorar. Eu tinha café preto pra tomar de manhã, café puro, né? Olha aí, agora é um avião. Ou esse também é um helicóptero. Caramba, hoje é o dia. Deve estar acontecendo alguma coisa aí que eu não sei. É que aqui perto tem uma van, tá? E volta e meia quando passa helicóptero aqui eu penso, pô, é o Luciano Hang passando aqui, né? Enfim. Mas vamos lá. E aí, turma? Eu não tinha motivo nenhum pra chorar na ocasião. E não tinha mesmo. Eu chorei porque eu vi minha mãe chorando. Porque ela tava triste de só ter arroz pra comer. Tinha arroz, e a única coisa que tinha pra comer no café da manhã e café da tarde era uma xícara de café puro e farinha de mandioca com açúcar. O que eram as coisas que tinha em casa? Pó de café, açúcar, farinha de mandioca e arroz. Ah, e tinha um pouco de, obviamente, algum tipo de gordura, não sei se é azeite ou o que, e sal. Não tinha mais nada. Eu passei por isso em 1997, eu nunca vou esquecer. Eu lembro que ali um período minha mãe não ganhou grana e a gente só tinha isso pra comer. Nem por isso eu caí em nanismo, né, ou inanição, ou algo do tipo. Acho que nanismo não, inanição. Inanição é o correto. Não desenvolvi nenhum problema, nada. A única coisa, eu chorei porque eu vi minha mãe chorando. Eu vi minha mãe triste de só ter aquilo. E eu acho que isso me marcou. Eu acho que foi ali o momento em que eu tive a certeza de que eu não teria filhos. Porque eu não queria que eles passassem pelo que ela, na cabeça dela, achou que eu tava passando. E na verdade não. A única pessoa que verdadeiramente viveu um momento ruim ali foi ela. Eu não. Como eu falei, eu tava indo pra escola, eu tinha por que sorrir, eu tinha as coisas em casa. Ela, supostamente, não tinha o que ela gostaria. Mas eu, cara, eu vou encher minha barriga, eu tenho como ir pra rua brincar, eu tenho como ir pra escola, tá tudo certo. Tendo aqui a energia pra ter a TV e o chuveiro elétrico ligado, porque na época a única coisa que tinha, não tinha internet, tá? A única coisa eu queria chegar em casa e olhar os Cavaleiros do Zodíaco. Tinha o chuveiro lá pra eu ligar e cair as gotas quentes. E eu digo pra vocês, hoje, as crianças têm que ter tablet, não sei o que, mochila do não sei o que, o relógio do Ben 10 e tênis e tal, e escambau. Não precisa nada disso aí. Na verdade, alguém da volta deles é que coloca essa pressão. Mas se tu tira, por exemplo, a internet e a TV hoje de uma criança e vive uma vida com ela normal, ela não tem contato com esse universo do anime, do não sei o que, ela não vai precisar de nada disso. Então, ela vai simplesmente contar com as coisas básicas que eu falei pra vocês. E aí eu digo pra vocês, se tu tá acamado hoje no hospital, lutando pra sobreviver, tu vai ver que a coisa mais legal de todas que tu vai pensar é, como eu queria estar em casa, sei lá, comendo arroz, e estando bem. Mas eu tô aqui enfermo, tendo que tomar soro com remédio. Então assim, ó, às vezes a gente acha que a vida é um turbilhão de coisas negativas e que a gente precisa de um caminhão de dinheiro. Não que eu não goste de dinheiro, eu gosto, não vou ser hipócrita. Mas a gente acha que tem que viajar e andar de iate, não sei o quê. Quando às vezes, cara, a melhor coisa que tu vai conseguir é te livrar do teu emprego chato pra caramba, trabalhar de casa usando pantufa e roupão. E podendo fazer uma xícara de café no horário que tu quer. Às vezes o simples é a melhor das coisas. Então, o que eu vi da vida aos 39 anos é que quanto mais a idade vai batendo, mais simples as coisas vão se tornando. E essas coisas simples são as melhores. E que isso a TV não vai falar, e o rádio não vai falar, e o jornal não vai noticiar, porque isso não vende. Notícia boa não vende. Mas tem muita coisa legal acontecendo. Só que tu tem que abrir os teus ouvidos, os teus olhos pra isso. E entender que a vida, estar aqui, é muito mais legal, cara, do que o pessoal prega. Estar aqui vivo, passar por essa experiência aqui, dessa conexão com este planetinha aqui. Eu falo planetinha porque existem outros maiores, né? Mas eu não tô diminuindo a grandeza do feito de Deus aqui, não. Negativo. Mas estar aqui, cara, é uma dádiva.
Estar aqui é um negócio muito legal. E como eu gostaria que muita gente entendesse isso. Muita gente que só fala de problema, que acha que a vida é ruim, que as coisas não vão dar certo, daí eu olho, cara, deixa de ser pessimista. Tu tá vivo. E só de tu tá aqui vivo, com saúde, cara. E como eu falei, se tu tem a cama quente no frio, a cama mais geladinha no inverno, aliás, o contrário. Vocês entenderam, né? Se tu tem a antítese pra contrapor a temperatura da rua, não tá debaixo da ponte como alguns irmãos nossos estão, e que precisam de ajuda, receber lá um prato de comida e um cobertor às vezes, e às vezes não tem. Não tem quem doe e não tem quem leve. Mas no Brasil é o lugar que mais isso acontece, graças a Deus. Então assim, ó, cara, tem saúde, tem essas coisas, tu já não tem motivo pra reclamar. Claro, tu tem que ir atrás de progresso, de melhoria? Sim. Mas motivo real pra reclamar? Não. Tá na hora da gente começar a buscar imitar Jesus Cristo e não só falar dele. E tá na hora da gente tentar agir mais como criança, não de se infantilizar, mas de entender que o essencial e o que faz a gente viver são as coisas mais bestas, mais simples. O existir já é um fato de ser comemorado. O existir, o estar aqui, já é um fato do qual a gente tem que olhar. Cara, você sabe, eu exponho isso nos vídeos aqui. Tô passando por um momento financeiro maluco, doentio, por conta de uma economia ruim do país. E aí o meu trabalho ele não existe, ele basicamente acabou. Eu não recebo nem orçamento, não recebo contato, nada, não tenho prospecção, então eu tive que inventar outras coisas para fazer. Uma delas é essa que não tá remunerada ainda. Eu ainda não vivo, não ganho do YouTube. Mesmo vocês vendo aí propagandas, eu não juntei lá o suficiente para receber. E mesmo assim vocês vão me ver aqui sorrindo, sabe por quê? O meu objetivo aqui de ser mensageiro não é de ficar falando de coisa ruim. Se bem que às vezes eu uso assuntos ruins para atrair vocês. Assuntos chatos que eu não gostaria de falar. Mas o meu objetivo aqui é ser o mensageiro de coisas boas. É o que eu tento. Mas o problema é, vocês aí vão conectar com conteúdo bom? É do ser humano. É isso. É isso que eu vi da vida aos 39. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.